Estamos começando mais um Gym Club Podcast, onde o luxo e o alto padrão de experiências encontram o fitness. Estamos gravando uma série de episódios conversando com líderes em seus segmentos sobre técnicas de atendimento ao cliente de alto padrão. Como isso é feito nos cenários de hotelaria, no cenário automotivo, em viagens e experiências gastronômicas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto ainda mais fora do contexto que a gente está acostumado a trazer aqui, que é a estética, né? As pessoas se sentirem bem. Isso aí, hoje é diferente, Jimmy. Hoje é diferente, eu tô curiosíssimo. O que esse cara fera aí tá vindo trazer pra gente. Hoje a gente está recebendo aqui um grande amigo, aluno aqui da Gym Club, né? Dr. Guilherme Valdiniak, que é otorrino, especialista em rinoplastia, em estética facial. Guilherme, seja bem-vindo ao Gym Club Podcast. Obrigado, Jimmy. Obrigado, Marcelo. Agora é um prazer de estar aqui de outra forma, né? Mais bem vestido, mais bonito. Isso, o pessoal nem te reconheceu, nem né? Me reconheceu, a ver com roupa de academia. Exatamente. Passou reto na recepção, passou nem reto. pude dar meu treininho, mas depois eu vou sair daqui e vou treinar. Legal. Como que foi esse teu caminho, assim, de repente, descobrir na medicina uma forma de atuar diretamente na autoestima e na maneira como as pessoas se sentem? Bom, Jimmy, fez uma pergunta que mudou minha vida desde que eu me conheço por gente. Quando eu comecei a traçar a medicina, eu trabalhei muito com doenças e eu via que isso não me fazia tão bem. Sabe, eu sentia, absorvia muito essa parte de doenças, de lidar com essa enfermidade, de ver pessoas ali. E eu não tinha uma paixão tão grande pela medicina naquele momento. Entendi. E ao longo do caminho eu fui descobrindo a otorrino. A primeira etapa foi descobrir que meu pai tem um laboratório. E eu sempre falava, todo mundo falava, faz alguma coisa de laboratório, e todo mundo sabe, se conecta de alguma maneira. Exatamente. E eu falei, tá, beleza, fui fazer o primeiro estágio, não gostei. Horrível. Não, muito ruim. Fui fazer o segundo. Eu pensei, cara, se eu fizer isso, eu não vou ser feliz. Tá, enfim, a vida foi mudando. Um amigo meu, ele acabou se aproximando, ele era otorrino, me chamou para ir num estágio e na clínica dele. Eu falei, pô, que legal o estilo de vida dele, era surfista também, né, como um bom surfista. Me identificava muito com ele, a gente era amigos e gostei do otorrino. Eu falei, cara, otorrino tem estética, tem doença, tem exames, e aquilo, né, me despertou um lado, eu acabei indo para otorrino. E logo que eu entrei dentro da minha residência, apareceu um trabalho sobre... A gente foi fazer a validação de um modelo para treinamento de rinoplastia 3D. Então, eu tinha que validar isso no Brasil. Era 10 anos atrás, ninguém fazia isso. Era Caramba. Totalmente inovador, era quase 12 anos atrás. E a gente pegou um modelo e fez o primeiro modelo de simulador 3D validou ele para treinamento de rinoplastia no Brasil. Tá. Então, ali foi onde eu descobri realmente que eu gostava muito de estética e eu me apaixonei. Ali que a minha paixão pela medicina veio forte, porque eu comecei a trabalhar com bem-estar. Então, uma pessoa que respira bem, ela vai melhorar o treino, ela vai melhorar o sono, a paciente que vai melhorar a estética, vai melhorar a autoestima. E eu comecei a me identificar muito com a medicina nesse novo formato de ver a medicina de outra forma. Claro. Não como a doença, isso. E sim como algo para um benefício. Na Gym Club isso é muito claro, né? A pessoa ela vem aqui para melhorar. Ela vem aqui para treinar e ter mais saúde. Então, eu me identifico muito com isso e foi aí que eu tive a certeza que eu estava no caminho certo. Aqui, esse ponto da Gym Club é legal você trazer, Guilherme, porque as pessoas não necessariamente estão aqui, né, Marcelo, para ficarem bodybuilders ou para ter o corpo perfeito, assim, elas querem se sentir bem com elas mesmas, né? Tem de tudo, né? Essa que é a verdade. Porque hoje mudou muito. Antigamente era só falar sobre bodybuilding, só sobre emagrecer e ficar forte. Ainda tem? Óbvio que tem, né? Todo mundo quer. Até quem não quer, que quer só saúde, quer se sentir melhor, mais disposto, né? Chegar à noite com energia para cuidar do filho, namorar com a mulher, enfim, esse cara acaba vindo e ganhando os benefícios estéticos. Eu acho que é muito parecido
com o teu. Às vezes o cara vai porque tem um desvio de septo, porque não consegue respirar direito, ele não vai querer um nariz feio e torto, né? Exatamente. Mas é engraçado que chamou um ponto que a diferença do homem e da mulher, como que eles procuram a rinoplastia. O homem, ele procura assim, eu respiro mal e vou aproveitar a cirurgia e deixar mais bonito. Lógico. A mulher, ela geralmente Minha mulher falou que eu ronco, né? Ela geralmente procura, fala assim, eu quero o nariz mais bonito, mas se eu respirar bem, é ótimo, obrigado, vai ser mais se um eu não benefício. respirar, tá tudo ótimo, mas faz ele bonito. Hoje em dia mudou um pouco, as pessoas não estão mais aceitando um nariz que seja bonito e não seja funcional. Porque isso é a base da nossa saúde. Tá? Para a gente ter energia e poder desenvolver tanto um treino quanto trabalhar em alta performance, que hoje todo mundo busca alta performance, é respirar bem. Tá? A base de produção de energia, de construção dentro da mitocôndria precisa de oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então, respirar bem é fundamental para a gente ter saúde. Sabe? Então, hoje em dia, não se aceita mais um nariz bonito que não funciona. O que há alguns anos atrás era possível, né? Mas hoje em dia, principalmente nesse cliente de alto padrão e essa busca de filtros, né? A gente estava até falando de filtros, né? O filtro é o máximo que a gente chega. Então, a gente está buscando um alto padrão estético e funcional. E esse equilíbrio é bem difícil, principalmente quando a gente fala em cirurgias nasais, né? Por que é difícil, Gui? Pensa que a grande maioria dos pacientes, eles querem diminuir o nariz. Eles querem afinar o nariz. Tu quer o nariz, ele é grosseiro para a face, tu quer diminuir, afinar. Isso vai prejudicar a função respiratória. Então, a gente precisa passar por todo o canal. Exatamente. Tá. O ar ele entra por aqui, chega para o pulmão para chegar até nos alvéolos mais distais. Esse é o papel do nariz. Aquecer, umidificar e filtrar o ar que a gente consome, né? E esse ar ele tem que chegar com qualidade no pulmão. Por isso que a respiração bucal ela é tão prejudicial. Ela é muito fácil. Ela não chega, ela não expande o pulmão. Então, tu não consegue ter performance num treino, por exemplo, respirando pela boca, ou até na corrida, ou no treino, sabe? Então, é muito importante tu ter a respiração nasal para que tu tenha uma alta performance, tu consiga produzir bem energia para poder fazer um treino legal, conseguir trabalhar bem, tá? Dormir bem, que é fundamental. A gente, quando tá dormindo, só tá respirando e batendo o coração, mais nada. Exato, tudo desligado. Qual é o percentual de pessoas que vão por causa da funcionalidade? O homem, 90%. Tá. Não, vamos lá, uns 70%. A mulher, meio a meio. Pô, tá, meio a meio. Mas hoje, basicamente, eles me procuram para deixar o nariz mais bonito. Tá? Acho que a grande maioria tá me buscando lá a mudança estética. Né? Com certeza. Porque vai acompanhando, vai vendo trabalho no Instagram ou indicações de amigos, que hoje sempre foi muito forte. Hoje a gente tem uma indicação muito grande que é a rede social. Claro. É um grande difusor principalmente do nosso trabalho, né? Sim. Na rede social. E você acredita, assim, as pessoas passaram nos últimos anos a se ver muito mais, né? Com certeza. Antigamente tu não se via tanto, né? Hoje não, todo dia quem grava story, posta alguma coisa, vê uma foto. Isso, imagino que acelerou muito a tua profissão, assim, né? Uma ótima pergunta. Quando a gente teve a pandemia, logo no começo, começou todo mundo a produzir mais conteúdo. Foi natural, a pandemia acelerou esse processo. Até com a família, tudo era videochamada, Exatamente. Né? E as pessoas começaram a se ver mais. E teve um efeito, logo no início da pandemia, que foi o efeito Zoom. Que é exatamente esse efeito de as pessoas aumentou a percepção de se olhar mais e começou as pessoas, como elas estavam com mais tempo naquela começo da pandemia, todo mundo começou a operar mais. Então, a rinoplastia teve um salto de procedimentos muito grande. E isso, com o auxílio da tecnologia, a educação dos médicos aumentou e a qualidade da cirurgia aumentou. Então, a cirurgia ela se tornou mais eficiente, mais segura, com resultados melhores ao longo desses últimos 4, 5 anos depois da pandemia. A gente operou mais e o conhecimento foi mais exposto para outros médicos. Então, teve um efeito de educação médica aumentando junto com o número de procedimentos. Claro. E precisão também. Foi bem bacana. E o que é um resultado melhor? Hoje, o resultado melhor não é só um resultado, vamos lá, funcional. A pessoa tem que respirar bem. E tu tem que estar alinhado com o teu paciente, porque às vezes eu entrego um nariz bonito que não é o que ele queria. Então, o alinhamento do paciente e principalmente deixar ele bonito.
Entendi. Sabe? Os padrões, eles estão... Combinando Com o rosto, harmônica. algo harmonioso, sabe? O paciente quer um resultado natural, se ele tem um nariz grande, não pode deixar muito pequeno, sabe? Então, tá conectado com ele, tá conectado com o paciente. Então, essa alta performance hoje na cirurgia é entregar o resultado personalizado para o paciente. A questão da recuperação mudou um pouco, não? 100%. É? A gente entrega resultados muito mais rápidos hoje. Pacientes com um mês hoje já estão fazendo maratona, podendo tirar foto com segurança, sabe? 2 semanas já não tem mais roxo. Cara, hoje com 7 dias não tem roxo. Olha só. Tá? Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, com enfermeira, com físio, a gente usa biotecnologias dentro da rinoplastia, células-tronco. Foi algo que mais ou menos uns 3 anos atrás eu comecei a utilizar. Bastante, né, Gui? Demais. A gente tira um pouquinho de sangue, prepara um concentrado ali de células-tronco e recobre o dorso nasal para acelerar o processo de recuperação. Então, os pacientes, assim, em 1 semana já conseguem tirar foto, com uma maquiagem esconde um pouquinho da marca que tem. Enfim, mais a drenagem ajuda a acelerar esse processo. Então, tem pacientes que em 2 semanas já estão vivendo a vida normal. Então, é muito rápido esse processo. A gente já consegue liberar para fazer esporte em 2 semanas. Coisas que demoravam antigamente 1 mês. Hoje em dia, com 2 semanas, eu consigo liberar um exercício leve. Que legal, cara. 4 semanas já está fazendo academia normal, correndo. Tá. Essa entrega de um serviço de alto padrão, de alta qualidade, ela tem muitos ingredientes, né? E é legal já ouvir na tua fala como isso está presente no teu trabalho, né? A tecnologia, a maneira como esse cliente é atendido, o resultado e agilidade com a qual isso é entregue. Como é que tu pensou, assim, essa esteira, digamos assim, essa jornada do teu cliente, né? Quais são os principais pontos desde o primeiro momento em que ele vai para a tua clínica até decidir fazer cirurgia? Não, isso é legal. Há alguns anos atrás, eu comecei o trabalho com o Ferraço. Foi ele que me indicou estar aqui na Gym Club. Ele falou que tinha muita conexão no meu trabalho com o ambiente que estava aqui. E a gente começou um trabalho de estudar o nosso cliente. A gente começou a entender toda a jornada dele, desde lá do marketing até 1 ano depois da cirurgia, que é mais ou menos a nossa esteira que a gente tem. Então, o nosso trabalho ele começa na ativação da rede social, produzindo conteúdo, trazendo informações de qualidade, mostrando o nosso trabalho dentro da rede social, para as pessoas se conectando. Eu digo que a minha consulta ela não é mais só quando ele vai no consultório, né? Ela já começa lá na rede social. Então, hoje, eu produzo principalmente conteúdo, porque eu sei que as pessoas começam a minha consulta antes. Então, a gente começou a estudar isso. Não tem ninguém que chega na tua consulta que não te viu ainda na rede social. Com certeza. Tem gente que me acompanha 2, 3 anos antes de chegar na consulta. Vai tomando coragem. Vai tomando coragem, vai sentindo confiança, vai gostando dos resultados. E ela já chega ali sabendo o que ela quer, que ela gosta dos meus resultados. Então, facilitou, porque ela não vai procurar um nariz que não é o que ela gosta. Quando ela vai entender que é o outro cirurgião que ela vai buscar, não eu. Ela tem que se conectar comigo, para que eu entregue esse resultado que a gente estava falando de alta performance, entregar o resultado que ela gostaria. Então, ela já começa lá a nossa consulta. Então, a gente foi estudando lá no começo no marketing, depois atendimento, que é o primeiro contato no WhatsApp, depois consulta. A gente estudou desde os sentimentos que ele teria na consulta, medo, ansiedade, foi para os passo a passos que a gente teria, o que a nossa equipe tem que fazer, entregar em cada jornada. Depois, esse pré-operatório, que é os cuidados que a gente traz para o paciente. Então, o paciente que não faz esporte. Eu falo, tem que fazer 5 vezes na semana, 1 hora por dia. Isso é o básico. Isso é o básico de saúde. Isso tu tem que fazer para tu ter saúde. Então, tu tem que comer bem, tu tem que se alimentar saudável, tu tem que fazer esportes. Depois disso, ele entra na fase de cirurgia, que é só 1 dia, mas vai impactar na vida dele por 1 ano. Sabe? 1 ano e meio, dependendo da pele do paciente. Então, todos esses... Daí, a gente tinha o pós-operatório. Então, tem a cirurgia, que a gente mapeou tudo. O paciente ele vai com muito medo para a cirurgia. Então, a gente tem a enfermeira que vai cuidar dele, vai segurar na mão. A gente vai estar lá na cirurgia para dar apoio, para poder cuidar naquele momento de vulnerabilidade, que é a cirurgia. Tu tá vulnerável, tu tá ali com uma roupinha, né? Tipo, se entregando o teu corpo para a gente poder fazer esse trabalho, tá? Que é muito artesanal, para conseguir entregar um resultado de alto padrão. Depois disso, a gente tem que cuidar durante esse ano inteiro para que o processo de cicatrização ele vá
no caminho que a gente gostaria, porque às vezes ele vai sair, a gente precisa voltar. Então, ele é bem importante, esse cuidado, essa jornada foi muito bem estudada em todos os processos, para ter processos bem definidos para que a gente atingisse resultados mais rápidos, melhores, e enfim. Onde é que tu fazes as cirurgias hoje, Gui? Hoje a gente opera basicamente em 2 hospitais, o Hospital de Caridade, tá? E o Hospital Biwick, que é um hospital mais novo, que foi lançado há pouco tempo aqui em Florianópolis. Sim, aqui no centro. Exatamente. São 2 hospitais de alto padrão que entregam excelência dentro do... Tanto do centro cirúrgico, né? Que é o que mais importa. Isso não engessa um pouco a tua atuação dentro da jornada desse paciente? Com certeza, né? Quando tu tem que terceirizar um processo que depende dos outros, depende dos hospitais para entregar um alto padrão. Com certeza engessa, mas é o que a gente tem. Eu gosto de operar em hospital, tem gente que opera em clínica, mas pelo padrão e tamanho da cirurgia, eu acredito que hoje o melhor local para fazer uma rinoplastia, pelo grau de segurança, é dentro do hospital. E mais seguro. Né? Mais seguro, exatamente. Segurança é maior. Mas hoje em dia a gente tem bons parceiros, eles estão melhorando bastante a experiência, eles estão pensando já de forma diferente. Antigamente os hospitais eram mais engessados e agora eles estão vendo que esse cliente de alto padrão, ele precisa ser tratado diferente. Claro. Então... Tu consegue chegar antes da anestesia? Tu sempre chega? Ou como é que funciona? Não, eu consigo, na grande maioria, sim, mas minha equipe, mesmo se um dia eu não conseguir, elas estão lá para entregar o mesmo padrão de qualidade que eu. Tá. Mas hoje em dia eu tento sempre chegar um pouco antes, conversar com o meu paciente, dar a mão para ele naquele momento, estar ali conectado com ele, revisar o caso junto com a minha equipe. A gente sempre faz esse trabalho antes, sabe, de começar todas as cirurgias. Como é que é lidar do teu lado, assim, do lado do médico, assim, lidar com a expectativa, a responsabilidade, né, de estar atuando dessa maneira? Eu imagino que isso deve ser um desafio pessoal. Com o tempo, claro, você vai lidando com isso, mas é difícil, assim, essa... Principalmente, eu faço terapia. Acho que a terapia é uma boa forma de a gente estar conectado com a gente, melhorar nossa confiança, nossa segurança. Esporte, então a minha base de melhora do meu corpo é de corpo com mente, né? Essa conexão do corpo com a mente é conexão com o esporte. Então, vir na Gym Club frequentemente, surfar, correr, então eu tento equilibrar. Equilibra. Exatamente, porque a cirurgia ela é tensa. É uma tensão que a gente gera no corpo, principalmente ali a gente lida com milímetros, sabe? Ter que entregar esse milímetro, tanto funcional quanto estético, ele é autocobrança, sabe? A gente se cobra bastante para estar sempre entregando o máximo possível. Então, eu vejo que é conexão com a natureza, momento com a família, tá aqui conectado com esporte, terapias. Eu acho que é isso que vai trazendo um alto padrão aqui dentro do meu corpo, entrega, né? Porque depende muito de mim, né? Quase 100% artesanal, né? É como se fosse um artesanato. Tem que estar ali, colocar a tua mão. Eu sempre falo que a minha mão é tipo meu olho. Eu tô vendo com a minha mão. Eu toco no nariz, eu sinto o que está acontecendo. Então, tem essa conexão com o paciente muito grande. Ô Gui, para a gente entregar um serviço de qualidade, no final das contas, um resultado de qualidade... Tu não faz tudo sozinho, tu tens uma equipe junto contigo, né? Como é que é o processo de treinar essa equipe, de fidelizar essa equipe? Porque também se tu tens uma rotatividade alta, é horrível, né? Como é que tu faz isso? Eu vejo muito o trabalho que vocês fazem, treinamento, tá sempre treinando a equipe, conversando com eles ativamente. Rotatividade é algo que eu não tenho na minha equipe, fidelizo. Tenho colaboradores de 6 anos, 7 anos, 3 anos, 2 anos. Os mais novos têm 1 ano e meio. E eu tenho pouca rotatividade, porque o meu trabalho ele depende de conexões. Eu vejo que quanto menos eu peço e mais acontece as coisas sem eu pedir, é porque tá dando certo. Tá alinhado, né? Tá alinhado, exatamente. Então, a gente tenta definir os processos. Tá? A gente fez um mapeamento dos processos para entender o que cada um tem que fazer na sua caixinha, para não fugir muito dali. E acho que é isso. Até a médica que opera comigo, ela perguntou o que precisa para a gente melhorar. Eu falei, olha, a gente já está bem conectado. A gente não precisa falar um para o outro o que a gente está fazendo ou o que tu vai fazer logo depois de mim. Agora é tempo.
É tempo que vai fazer a gente melhorar e se conectar cada vez mais. Lógico, a gente treina, a gente estuda, para que cada vez vá melhorando, mas é muito o treinamento que a gente vai tendo e a repetição. Treinamento e repetição, igual a musculação. Não, com certeza, né? É que sempre um desafio. Eu pergunto Desafio. para quem trabalha no varejo, para quem trabalha com serviço, muitas vezes a gente tem métricas até dentro do salário para pagar de acordo com o sucesso, né? Então vamos lá. Se você tem um NPS bom, eu vou distribuir um bônus aqui para a turma, né? Se você tem uma avaliação X, você vai pelo desempenho, né? Eu imagino que isso seja difícil de fazer no teu setor, mas é algo que é viável de fazer, Gui? Não é viável. A gente, até uma das próximas etapas que eu quero colocar dentro da minha equipe é isso, sabe? A gente está cada vez mais mapeando os dados. A gente tem pessoas que cuidam de vários dados, tanto financeiros quanto de saúde dos nossos pacientes. E agora a gente quer fazer isso monetizar para os nossos colaboradores, para que eles consigam melhorar sempre dentro. Tu sabe, isso que é um desafio, né? Como é que a gente transforma esses dados em benefícios para os colaboradores? Acho que esse é um desafio para quem é gestor, sabe? Mas esse eu acho que é o caminho. Acho que quanto mais a gente consegue aplicar isso, melhor é o nosso rendimento também. Rendimento Com tanto certeza. de entrega para o paciente quanto financeiro. Com certeza. A partir do momento que a gente começou a fazer isso aqui, a gente começou a nivelar por cima. Por que eu digo que às vezes nivela por baixo? Porque se tá todo mundo ganhando a mesma coisa, um entrega muito e o outro entrega pouco, o cara vai dizer, pô, eu entrego pra cacete, mas ninguém me enxerga, não é? Por que eu vou fazer a mais? Então tá nivelando por baixo. A partir do momento que tu coloca bonificações por meritocracia, você nivelou por cima, porque o cara que faz mais, ele vai ganhar mais, ele vai ser mais bem reconhecido, né, perante o público. A gente tem alguns processos, algumas dinâmicas para reconhecimento das pessoas, e aí todo mundo quer buscar aquele cara. Aquele cara vira referência, tu nivelou por cima, né? Exatamente. Acho que esse é o segredo. Só que é difícil implementar no dia a dia. Às vezes a gente está na correria de trabalho. Monitorar, né? Monitorar, enfim, é difícil às vezes aplicar isso no dia a dia, mas acho que a gente, como gestor, é nosso papel, é nosso dever, né? Sim. É um custo, né? Mas tu ter, por exemplo, o setor de Customer Success, para acompanhar esse cara, é legal, né? Às vezes a gente, antigamente, se deixava muito para a secretária, né? A secretária que fazia, ó, anota aí, daqui a 2 meses liga pro fulano de tal, não é assim? Daqui a 2 meses liga, vê como é que ele tá. Agenda para daqui a 3 meses, né? E alguém acompanhando um pouquinho mais de perto as pequenas dificuldades do dia a dia dele, isso é bacana, né? Tu tens algum processo desse lá contigo? Ou pensas em implementar? Como é que é isso? De acompanhamento do nosso cliente? Eu vejo meu paciente 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Então, eu já tenho essa régua, Já tenho. Ele tem que... Ter que vir é uma coisa, né? Nem todos os pacientes acompanham certinho esse processo. Mas está na nossa régua. A gente fala, mas os pacientes estão muito bem. Estão bem abandono, não quero saber do médico tranquilo. Mais. E hoje com a rede social ficou fácil, WhatsApp, sabe? Né? Não, no Instagram. Tu posta a fotinha, foi, nossa, que linda, que bonito. Sabe? A gente acaba ficando amigo na rede social. Então, às vezes, o nosso acompanhamento não é propriamente no consultório, mas às vezes fala, não, tô ótimo, tô muito bem, eu vou dar uma passadinha quando der. Então, hoje em dia, facilitou um pouco esse acompanhamento com a rede social. Legal. Eu fico muito próximo do meu cliente através da rede social. Do ponto de vista tecnológico, Guilherme, eu vi que você comentou, né, que o teu trabalho se acelerou muito naquele projeto de modelagem 3D, né? Aqui na Gym Club também a gente está o tempo todo trazendo inovação tecnológica nos equipamentos, na metodologia que é aplicada. Hoje você procura estar nessa fronteira tecnológica, assim, o quanto isso impacta no... Legal. Eu comecei meu trabalho, há alguns anos atrás, a utilizar a simulação cirúrgica 3D. Eu tenho certeza que a simulação ela conecta o meu paciente comigo. Porque ali eu consigo filtrar. O paciente às vezes fala, eu quero um resultado bem natural, daí eu vou fazer um resultado, ele faço mais reto, ele fala, não gostei. Eu ajusto 1 milímetro, 2 ali, ele fala, nossa, era assim que eu queria. Então, a tecnologia, ela ajudou muito nesse grau de conectividade com o paciente. Daí tem as biotecnologias, como eu expliquei, células-tronco, que vieram para ajudar a melhorar o processo de cicatrização. Então, a gente está sempre estudando aparelhos novos que podem trazer uma recuperação mais rápida. E hoje, acho que é o famoso
serem sempre insatisfeitos com o nosso negócio, né? Como é que a gente vai falir o nosso negócio amanhã, né? Isso, Acho que esse é o nosso desafio como gestor, como médico, sempre pensando um pouquinho, como é que a gente vai melhorar amanhã? Amanhã é um pouco melhor. Então, a gente está sempre buscando coisas novas para trazer benefícios para os nossos pacientes ou clientes. Enfim. Não, é muito legal, precisa de muita tecnologia, porque quando eu te ouço falando assim, 1 milímetro ou 2, na verdade, eu acho que a unidade de medida é até menor, né? É quase que um nanômetro, porque, vamos lá, né? 1 milímetro, 2 é... Não, isso aí tu já tá falando em centímetros. Aqui a gente tem quase 5 centímetros, aqui ó, tem uns 1,5 centímetros aqui. Tudo bem que tem paciente com nariz grande, né? Mas nem tanto, né? Tem que tirar uns narigão aí que... E as transformações sério, são impactantes, sabe? Impacta muito no bem-estar, na autoestima dos pacientes. Eu tenho vários pacientes que passam comigo... às vezes só para mudar, fazer uma cirurgia, e a gente conversa muito de estilo de vida. Eu já tenho vários pacientes que vieram fazer inscrição na Gym Club e me agradecem muito pelo ambiente que eles conheceram aqui. Claro. Que legal. De conexão, fizeram amigos. Aqui é bacana esse ambiente de amizade, de acolhimento que vocês têm, sabe? Então eu sempre indico, falo assim, mas eu não gosto de academia. Eu também não gostava. Até conhecer a Gym Club. Sim. Aqui foi um momento que eu me identifiquei mais com o cuidado com o meu corpo, sentir prazer em cuidar do meu corpo. E aqui é legal mesmo, porque a gente consegue ter prazer. Coisa que eu nunca tive em outras academias. Tem autoconfiança, acho que é uma palavra bem forte para Gym Club também, né? Assim como é no teu trabalho, né? Que a pessoa vem aqui, eu vi esses dias uma aluna falando, o que eu gosto aqui é que eu sempre saio melhor do que quando eu cheguei, né? Exato. Às vezes não tô muito afim de vir, ou tô meio com preguiça, mas acabo indo embora melhor. É legal de ouvir isso, porque é um dos diferenciais que a gente sempre buscou ter. Fazer com que a pessoa se sinta muito bem aqui. Como é que não vai ter queira. prazer? Olha só esse lugar, exato, né? Você já se sente bem aqui, né? Mas tu tem que fazer ela querer voltar. Sabe que a gente treina muito a parte técnica, né? Dos professores, dos fisioterapeutas e tal. Mas eu gosto sempre de dar uma resumida numa coisa assim, né? Porra, tu fala de técnica, tu vai ficar falando horas, né? Sabe disso. Eu digo assim, cara, independente da técnica que tu use, tu imagina eu prescrever um treino pro Gui, perfeito, impecável, com 10 metodologias diferentes de treino e tal, com intervalo cronometrado e tal, e ele vem 1, 2 vezes por semana. E aí eu pego um treino da internet, ou aquelas séries que a gente fazia 30 anos atrás, 3 de 8, 3 de 12, e o Gui vem fazer todos os dias. Qual é que vai dar mais certo? Todo mundo responde. A tradicional e o cara que vem todos os dias. Constância, né? Por quê? Porque o cara veio todos os dias. Então, no final das contas, quando eu treino a minha equipe, eu sempre resumo: faça com que o cliente venha no dia seguinte. Tu fez com que ele venha no dia seguinte, feliz, querendo participar, querendo fazer um desafio diferente, ou porque tu engajou de um jeito ou de outro. Cara, tu resolveu o problema. Né? Então, assim, tu treinar essa equipe para que ela tenha essa visão que é algo um pouco assim difícil, né? Nossa. Trazer prazer para esse momento. Acho que isso que é um momento difícil, fazer sair da inércia da tua casa, que tá quentinho, tá gostoso, tá com a família, para estar numa academia que é chato ali, malhar, ter que fazer fazer esporte, força, fazer né? força, sair com dor às vezes, né? Então, tu tirar ele da inércia da casa para chegar até aqui, às vezes é um desafio. E realmente o treinamento da equipe é legal. Eu sempre acompanho o treinamento que vocês fazem, eu falo, nossa, que legal. Já pensei em trazer minha equipe para conhecer esse ambiente. Legal. Aqui eu sempre penso, tu perguntou, o que eu faço para minha equipe? É trazer às vezes para cá, conhecer, trazer para um treinamento, pagar alguma forma para ele estudar outras formas de pensar. Então, acho que são os investimentos que a gente vai trazendo para a equipe, para mim mesmo, que estou sempre em congressos, estudando cada vez mais, para achar algo novo para melhorar. Eu acho que isso é legal quando tu fala, porque assim, vamos lá, sempre que a gente fala num atendimento de alto padrão, a gente fala de diferenciais, né? Então, hoje, quando o cliente vai buscar uma rinoplastia e procura o Gui, o que ela encontra normalmente de diferencial? Cara, acolhimento, eu acho que é o básico que a gente faz, mas a gente personaliza. Tá. Eu tenho que saber exatamente onde que ele quer chegar. A partir desse momento, a gente vai, através da tecnologia,
fazer o projeto dela. Então, pensando numa casa, é como se a pessoa fosse, eu quero uma casa X. Tá. Então, como é que é a casa? Tu entendeu qual que é a demanda do paciente? Pô, às vezes o paciente ele quer uma casa branca, mas se eu fizer a casa roxa, ele não vai gostar. Então, já esse é o primeiro. Então, através da simulação cirúrgica 3D, a gente consegue desenhar o nariz do paciente muito preciso e muito próximo do que a gente vai chegar. Então, o meu compromisso na cirurgia é pegar aquele molde e chegar muito próximo dele. Entendi. Sabe? Então, aí... Tu faz junto com o paciente essa simulação? Junto, na primeira consulta. Tá, Ele veio... É esse o nariz que tu quer. Ela sai com o narigão dela ali. Exatamente, é isso que eu hoje legal. entrego no final da minha consulta. Essa é a última etapa. Da primeira consulta aqui? Na primeira consulta. Eu consigo, eu tornei o processo tão prático que em questão de, a gente tem uma consulta de 1h, 1h15, mais ou menos, 1h30, nesse período, no final, tirar todas as dúvidas, explicar todo o processo e no final ainda entregar essa simulação cirúrgica 3D para que ele consiga namorar em casa e falar, não, é isso que eu quero. Aí mete o nariz assim do lado, assim. Não, a gente faz, assim? claro, daí faz a comparação de antes e depois, e aquele projeto ali que eu combinei com ele, a gente faz mais uma consulta antes da cirurgia para afinar mesmo, para ver se era aquilo mesmo, porque ele vai maturar, ele vai pensar, daí numa consulta pré-operatória a gente define, é isso que eu quero e é isso que a gente vai buscar com a cirurgia. Uhum. Tá? Que legal, né? Uma previsibilidade que a pessoa tem do resultado que ela vai alcançar, né? Exatamente. Não fica... Porque é muito difícil quando a coisa fica no campo da expectativa, né? O paciente tem uma coisa na cabeça, o médico tem outra, e aí, né? Se eles não se entenderem, não tá legal, né? Isso, é uma forma Não, de isso, todo mundo ver, né? isso, assim, os arquitetos, estava falando com um arquiteto ontem, exatamente sobre isso. É a mesma A coisa. pessoa fala assim, não, pô, eu quero um projeto minimalista. O que é minimalista? Exato. Eu quero um projeto sofisticado. O que é sofisticado para ti? Então, antigamente o cara saía com isso, né? Soltava alguns conceitos para o médico, eu quero que meu nariz seja delicado. Aham. O que é delicado, Né? A né? pontinha é fininha? A ponta não, ele é É curvadinho mais para reto, cima, ele é mais reto. exatamente. O que é delicado? O médico já fazendo um croquis ali, né? Mas é mais ou nem menos- croquis não tinha antigamente, né? O médico, vamos tirar isso aqui, aí ele desenha, né? Acho que antigamente era muito desenho no corpo, né? Antigamente era conversa. Risca aqui, risca ali e acho tal, que era né? muito conversa e foto e ele ia tentar fazer o que ele chegasse ali, era o que chegava. Hoje em dia eu tenho um compromisso com o meu paciente. A hora que eu faço a simulação, eu falo, ó, eu saio do meio da cirurgia, vou olhar ó, as fotos, eu falo, nossa, tá parecido. Então, beleza, é isso, posso terminar minha cirurgia. Então, eu sempre vou checando, eu levo meu iPad, fica toda a programação de fotos ali, eu acompanho em tempo real, olho. Ah, é? Acompanho. O modelinho também, tu deixa ali perto na Claro, cirurgia? tá assim, É mesmo? Que legal, todos os modelos de frente, de lado, sabe? Dos dois lados, acompanhar para ver se o que eu falei lá na consulta, eu vou chegar perto na cirurgia. É o inverso do autorretrato, né? Porque o autorretrato, a pessoa olha a pessoa e faz o desenho. Exatamente. E tu olha o desenho e faz a pessoa, né? A pessoa. Exatamente. Exatamente. Gostei da comparação. É o aí, ó. inverso do autorretrato, É né? o contrário. Que bacana, cara. E falando assim de inteligência artificial, hoje está em todos os palcos aí, de todos os cursos e tudo mais, né? Vai ter uma hora aqui que a máquina vai fazer, além do 3D, vai fazer na pessoa também. Já começou, né? É? Já está iniciando. Acho que a gente está num... A saúde, ela sempre teve as suas dificuldades de avanços tecnológicos, de aceitar um pouco isso. O médico, ele é um pouco receoso em mudanças, sabe? E a tecnologia está vindo meio que atropelando, né? Não tem mais... Esse devagar não existe para a tecnologia. A inteligência artificial está vindo muito forte dentro da medicina, sabe? Tanto os robôs, tem muitas cirurgias já sendo feitas pelos robôs, muita inteligência artificial em exames, tá? Tanto de imagem como exames de sangue. E eu acho que ainda está faltando um pouco de conectividade entre os dados para eles evoluírem. Mas com certeza a gente está muito próximo dessa virada de inteligência artificial com a medicina. E quando ela vier, a gente vai viver alguns aninhos a mais. Tá bem próximo. E o bacana é que provavelmente a gente vai ver isso em Florianópolis, porque aqui é o palco de tecnologia. A gente vive uma cidade extremamente tecnológica, com muitos médicos de qualidade. E agora a gente está tendo esse avanço da medicina também nos hospitais.
Então tá vindo, acho que uma conexão de várias coisas. Elas só não estão conectadas todas no mesmo balaio, digamos assim. Tipo, o dado do exame de sangue está desconectado com o dado da tomografia, que está desconectado com o robô. A hora que conectar esses dados entre eles e eles entenderem isso, aí a gente vai ter um avanço da saúde como um todo, tá? Para viver mais, para fazer cirurgias mais precisas, enfim, a gente está num processo ainda, vai caminhar, eu acredito que nos próximos 5 anos a gente tem alguma boa mudança da saúde. E aí o médico vai virar um grande analista, né? Porque ele para de fazer coisas padrão, entrevista, anotar, né? Que antigamente a gente ficava no médico, ele vinha, anotava, perguntava, anotava. A China tá na nossa frente em tecnologia, acho que é meio claro isso. Eles acabaram de lançar o primeiro hospital totalmente eu ouvi, com inteligência artificial, sem médicos. O médico básico, tá? O médico que acabou de se formar, esse vai ser engolido pela tecnologia nos próximos anos. Rápido, bem rápido. Tá só precisa. O ChatGPT já tá muito bom, né? Se tu for perguntar para ele te dá muitos insights bons. Souber perguntar para ele já é uma boa ferramenta. Então essa a hora que as pessoas também entenderem como usar a ferramenta, vai ficar mais fácil ainda de elas ter o auxílio. Cada vez mais a diferenciação tá num nível mais alto, assim, né? Muito. Eu uso o ChatGPT todos os dias. Para minha profissão, para tudo. Para me ajudar a produzir conteúdo, para saúde, para próximos passos. Então... Se integrou a nossa vida muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido, de uma hora para outra. Até o Google vai ter que mudar agora o modelo de negócio, não sei se vocês viram. Sim, o Google matou o Google, né? Basicamente matou o Google. Então, a gente está num momento de mudanças mesmo. A gente está com muita incerteza, então tá aquele medo de mudança, mas daqui a pouco vai naturalmente... Vai embora. Vai, com certeza. E perfil de cliente, assim, Guilherme, e faixa etária, né? Os seus clientes são mais novos, têm mais idade, porque a gente falava aqui num outro episódio sobre a mudança de paradigma, né? A necessidade de envelhecer bem, né, Marcelo? As pessoas não querem só viver bem, mas elas querem ter longevidade. Sim. Então, alguém, de repente, mais velho procura uma cirurgia estética e, quero me sentir bem, quero todo momento de vida. A gente não tem idade para operar. Não existe, eu acho que o paciente mais velho que eu operei tinha 75, 76 anos. Eu acho que o tempo da mudança, pode ser sempre. Sabe? Se tu tiver apto, teu corpo estiver apto para fazer a cirurgia, não vejo problema nenhum em mudar. Não tenho dúvida. Mas assim, vamos lá. Vamos falar da maioria. A grande maioria é pacientes mais jovens, né? Que principalmente a gente opera pacientes de 13, 14 anos, mulheres, até 75, 80, que é mais ou menos a média. Mas a grande maioria está entre 20 e 40 anos. 20 e 40. 20 e 40. E grande maioria mulheres. 70, 30 mais ou menos hoje, meu clientes. 70, agora está mudando, a gente está aumentando. Era 20, 80, 20. Agora já deve estar uns 65, 35. Está mudando porque eu estou operando bastante homem. O homem está me procurando muito para fazer a cirurgia. Legal. Coisa que antigamente era um paradigma para o homem fazer. Mas isso porque o homem está fazendo mais... Tá confiando mais, a gente consegue entregar resultados bem masculinos. Eu acho que ele tinha medo de ficar com o narizinho delicado. Fininho, tá. E hoje a gente consegue entregar o que o homem quer, um perfil mais delicado, não precisa ser tão refinado. E a gente consegue entregar isso. Tá? A gente consegue entregar um perfil... Entendi. Ele começou a confiar nisso. Exatamente, consegue entregar um resultado bem masculino. Mas tu acha que isso é o mercado como um todo? Ou está acontecendo lá no teu consultório esse aumento de rinoplastia masculina? Eu acho que o meu consultório a gente conseguiu pegar um público mais masculino, mas ele está aumentando naturalmente. Acho que está vindo junto, talvez esteja um pouquinho mais alto por ter entregado resultados bem naturais para o homem. Tá? Mas ele tá procurando mais porque a gente consegue, não sou só eu, como eu falei, a educação ficou mais fácil, o médico está aprendendo tudo mais rápido também. Inclusive, a gente conseguiu não fazer só aquele nariz delicadinho que só a mulher buscava. Agora é o nariz, o homem que é mais reto, mais masculino, a gente vai entregar isso para ele. E ele busca muita funcionalidade, muito respirar bem, sabe? O homem tem essa conexão. Até performance no esporte, imagino, né? Por exemplo, Total, o cara que faz um triatlon, algo do tipo, chega e fala, pô, Gui, eu preciso melhorar a minha performance no esporte. Não, isso é bacana. Eu tenho pacientes que fizeram a rinoplastia, me buscaram para estética e hoje
fazem maratonas, É. fazem Ironman, tá? Então, fazem trilhas de alta performance, sabe? É bem bacana ver que o paciente, vamos lá, a gente faz a cirurgia, ele melhora a autoestima através da melhor estética, ele respira melhor, então, consequentemente, ele dorme melhor e ele vai acordar com mais energia. Acho que aí é a base que a rinoplastia ela consegue impactar muito no sono, de fazer as pessoas dormirem. E na hora que tu consegue dormir bem, tu recupera energia e tu já acorda com mais energia para passar o dia. Claro. Tá? Então a tua performance aumenta com várias coisas que vão acontecendo no processo. Sim. Tem um lado que é interessante, assim, a gente está muito acostumado na sociedade atual com as coisas instantâneas, né? Com tudo sendo resolvido muito rápido. O próprio processo, por exemplo, de estar numa academia como a Gym Club é um processo de médio e longo prazo. Embora eu já perceba mudanças muito rápido, mas o resultado mesmo ele vai vir mais um longo prazo. E eu, por conhecer o teu trabalho, sei que você é muito consciente nesse sentido, né? A pessoa chega lá e faz uma mágica e vai resolver, mas existem outros fatores da vida daquele paciente que precisa... A cirurgia não depende só do médico, né? Depende muito mais do paciente do que o médico. O resultado depende mais dele do que de mim. Eu só vou fazer a cirurgia, a recuperação, cicatrização, pós-operatório, depende do estresse, depende da alimentação, depende de fazer esportes, então depende de estar não estar tão estressado, o trabalho estar mais controlado, então assim, depende de uma série de fatores. É mesmo, Gui? Claro. O que esses fatores influenciam? Conta pra gente aí. Vamos lá, estresse e inflamação. Primeiro ponto. Tu tá estressado, tá com o corpo inflamado. Tá. Tu vai fazer uma cirurgia, que também é um estresse e uma inflamação. Duas ao mesmo tempo, o corpo ele vai botar energia em alguma. Entendi. Daí ele a recuperação vai demorar... A recuperação vai demorar mais, vai inchar mais. Hoje, por exemplo, eu tava no meu consultório, da paciente falou, minha ponta tá inchadinha. Eu perguntei, tá, e o que tu tá fazendo? Tá fazendo drenagem? Não. Tá fazendo esporte? Não. Tá comendo bem? Não. Eu falei, porra, então vamos mudar algumas coisas. Que sorte que é sua ponta. Até tá pouco inchado, né? Não, e daí a outra paciente, logo depois disso, ela também veio com essa mesma queixa, eu falei as mesmas coisas, ela um mês depois voltou, e ela falou, nossa, meu nariz tá maravilhoso. Eu falei, o que tu fez? Tudo que tu me pediu. E nitidamente o paciente acelera o processo de cicatrização. Legal. Porque o corpo está mais preparado para poder fazer uma recuperação bem feita. Tá? É a mesma coisa de tu vir aqui treinar e tá totalmente estressado e não tá comendo bem, tu não vai conseguir chegar no objetivo que tu gostaria, ou vai demorar muito. Lógico. Então, se tu tiver com uma alimentação boa, tu tiver com controle do estresse, dormindo bem, o resultado da academia vai ser melhor, o resultado da cirurgia vai ser melhor. Ou seja, nada substitui o buscar básico bem feito, né? Buscar um equilíbrio na vida, o né? básico bem feito, eu acho que isso é algumas coisas. Tomar água, comer bem, dormir bem, sabe? Controle do estresse, conexão, tempo de qualidade com a família. Acho que esse é o básico da nossa saúde. Fazendo isso, depois aos avançados. Pode ser uma cirurgia, pode ser um remédio, pode ser outras coisas que venham para associar os cuidados de saúde. Legal. É o básico, mas não é, né? Porque é um combo, né? Sim. E as pessoas tendem a olhar só para um ponto, né, bicho? Em vez de ter um olhar mais holístico. Nosso setor aqui, fitness, sempre foi assim, né? O cara cuidava só do puxa-ferro. Hoje é diferente. Tu vem aqui, tens a massagem, para dar uma descomprimida, tens a yoga dentro da academia, tens um pilates, né? Tens banheiras, sauna, quer dizer... Tu falou um ponto bem importante, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção na Gym Club, pro meu corpo, mudou assim completamente, até minha performance de cirurgia foi a massagem. Olha aí. Porque, cara, vira e mexe, eu saio de uma semana de 4 cirurgias. Meu corpo, eu fico 3, 4 horas em cada cirurgia ali, completamente torto, tensionado. Às vezes eu chego aqui nesses 20 minutos, é outra vibe que eu saio daqui, meu corpo sai mais leve, menos tenso. Então aí já diminui muita tensão. O controle do estresse que eu tava falando é isso, é controlar o estresse. O meu trabalho é quase impossível não estressar o corpo naquele momento. Exato. Então eu criei mecanismos e um deles foi a massagem. Hoje em dia eu tenho sauna, eu gosto muito de fazer a sauna, que ele me relaxa demais. Às vezes a banheira de gelo quando está muito inflamado. Então aqui a gente tem essa terapia imersiva entre quente e gelado. De contraste. Isso faz uma diferença enorme no processo de cicatrização. Hoje a gente falou de como que a gente acelera o processo de cicatrização, é gelo.
Ah, interessante. Gelo é fundamental, o melhor anti-inflamatório que a gente tem no corpo. Por isso que a terapia é boa. O quente de vasodilata, oxigena melhor os tecidos. O gelo faz um processo de vasoconstrição, mas desinflamando o corpo. Então tu acaba, esse contraste é bom. Às vezes tu tá meio inflamado, usa gelo. Às vezes tu precisa mais performance, faz mais sauna. Então é o equilíbrio, né? Ou às vezes até durante o dia tu pode mesclar isso. Sim, e foi legal você falar, Guilherme, porque a gente tá gravando aqui num cenário diferente de outros episódios, justamente porque a gente tá com uma visibilidade aqui para esse novo ambiente, né, Marcelo, de terapia. É isso aí, é olhar para o ser humano como um todo. É o que o Gui faz lá, né, e tava falando até agora, essa questão do spa, e todo mundo fala o spa como se fosse uma sala de massagem, né? Eu acho engraçado, às vezes tu vai uns amigos engenheiros, arquitetos, vamos fazer um prédio aqui, vai ser a área do spa. Eu digo, mas o que tem aí? Tem 2 salas de massagem. Mas, porra, spa vem do latim sanus per aquam, né? Que é a cura pela água. Então, se você não tiver água, no spa ele não é um spa. Não é spa, spa, começa por aí, né? E aqui a gente está trazendo cada vez mais, né? Então, são as saunas que vão vir daqui a pouco, a banheira de gelo, a banheira quente, o Knipe Therapy, que é o contraste, mas só até a canela, porque também é assim, né, Gui? Tem que trazer praticidade. Sim. É o que eu falei agora. O resultado é melhor se tu vier todos os dias, é 1 ou 2 vezes por semana, todos os dias. Então, a banheira de gelo ela é muito legal, puta anti-inflamatória. Mas é doído entrar na banheira de gelo, né, Gui? Tu que já fizesse, porra, é doído. É difícil o cara... doído, vamos lá. É difícil o cara... tá disposto pra... Cara, quando tu... hoje não. Agora, nesse friozinho, por exemplo, fica mais difícil ainda. Isso, mais difícil ainda. O cara sair de casa pra mergulhar no gelo tem que... Claro, agora se tu põe só até a canela, mais aceitável, né? Com certeza. Tu tá no treino, tira o tênis, pezinho na água de gelo, vem pra água quente, vai pra água de gelo. 10 minutinhos tu fizesse a terapia. Por isso que eu trouxe essa técnica da Alemanha, copiei lá, o Knipe, que foi o cara que criou, era de lá. E, cara, é muito prático. E tu tens... quase todos os benefícios anti-inflamatório, mexe com o sistema linfático, mexe com uma série de coisas. Bacana. Eu não conhecia só aqui, conhecia mais a banheira de gelo e a sauna, né? Então, os contrastes um pouquinho mais... É isso aí. E tem... Cara, e assim, a praticidade ajuda muito. Claro. Acho que o prático hoje em dia, a gente tá buscando praticidade, aí né? Tu veio, não trouxe um short, eu não trouxe uma toalha, tu não vai fazer. Sim. Então, melhor que tu faça até a canela do que tu não faça. Com certeza. Foi isso que eu percebi e eu trouxe pra cá. Eu acho que vai ser um sucesso, tá? Não tenho dúvida disso. Como mais um ambiente de sucesso aqui, né? Não, com certeza. E, Guilherme, assim, o que você acha que é o maior hoje empecilho, ou medo, ou receio de alguém que tá buscando uma mudança, né? Tem o lado da disciplina, né? Realmente dar esse passo de vir para uma academia, vir para um ambiente, ou praticar um esporte. E depois tem o segundo estágio, né? Como você comentou, que é fazer um procedimento cirúrgico, assim. Conversando com seus pacientes, o que você percebe nesse mapeamento que são as objeções, assim? Cara, o medo da mudança é o primeiro. Tipo, vai mudar o meio do rosto, não tem como esconder. Diferente de mudar o peito, sabe? Tipo, deu problema, esconde, tá tudo bem. Aqui não, aqui tu mudou e não gostou, a tua autoestima vai cair. Então é sempre cara, ou tu entrega muito, o paciente fica muito feliz, ou ele não gosta e é muito ruim. Então, esse medo da mudança é muito grande, porque às vezes tu gosta muito ou tu não gosta, então acho que esse desafio. E o segundo, medo de anestesia, o medo de dormir, o medo de, sabe, tem vários medos. Do desconhecido, assim. Procedimento cirúrgico mesmo. Procedimento cirurgia, né? E eu também sou paciente. E na hora que a gente é paciente, a gente também tem medo, gente. Acho que o medo, ele faz parte do processo da cirurgia, tá? Ele faz parte, mas o medo ele tem que ser benéfico, ele tem que te ajudar, sabe? Tu não vai atravessar a rua sem olhar para os lados. Tu tem medo e tu olha para os lados para ter mais segurança. E para o procedimento cirúrgico é a mesma coisa. O medo ele vai te fazer procurar uma equipe boa, tá? Procurar um hospital legal, uma estrutura bacana, claro. Fazer os cuidados bem feitos antes, os exames pré-operatórios. Então, eu vejo que o medo também é uma objeção grande para fazer uma cirurgia. Sim, interessante, sabe? interessante. Talvez seja a maior de todas. Com certeza é a maior. Né? Tem paciente que morre de medo, fica 2, 3, 4 anos, porque tá com medo de fazer o procedimento, e é natural. O medo, ele nunca vai sair dali. Ele vai ficar ali, só que ele não pode ser patológico. O medo, ele tem que ser algo que vai te ajudar a procurar
um bom profissional, como eu falei, uma boa equipe. Talvez essa jornada de compra mais longa do teu trabalho, né? Você falou que a pessoa entra no teu funil lá te seguindo vai 2 acompanhando anos. 2 anos, né? Até ela e também quebrando essa objeção do medo, né? Com certeza. Construindo uma relação, vendo que... Mas sabe que uma grande objeção aqui também é o medo, né? Medo de jogar dinheiro fora e de encontrar a mesma coisa que as low cost sempre ofereceram, né? Porque o cara pagava 100 pila, mas não ia nunca. Né? Aí ele chega aqui, mas vou pagar 1.000 e não vou nunca, não vai dar certo, Daí né? vai ser mais pesado. Eu fiz isso. Eu fiz uma academia mais barata e eu não ia. É isso aí. Era muito cheio, às vezes eu falo, não vou ali, não sei o quê. Daí quando eu vim aqui, cara, eu venho sempre. Só quando eu tô com... o trabalho não tá deixando por algum motivo, mas é muito, muito mais fácil eu vir aqui. É isso aí. Muito mais tranquilo, prazeroso também. Legal. Tipo... E aí os 100 pila lá eram caros. E o 1.000 aqui ficou barato. Ficou barato. E tu usa, porra. Exato. Isso, né? Então, acho que a cirurgia é a mesma coisa. Muito parecido. As melhoras que a pessoa vai ter, eu acho que o masculino tem muito isso do ronco, né? Que atrapalha. E aí bota isso, bota aquilo e tal. Aí resolveu a vida do cara pro resto da vida. Exatamente. Quanto custa isso, né? Respirar bem, nossa, não tem preço, gente. Vai melhorar o padrão. Como eu falei, o sono é a base da nossa saúde. A gente dorme 8 horas por dia, né? Então, 1/3 da nossa vida é dormindo. Então, a respiração ela tem um impacto muito importante no nosso sono. E o sono, esse sono com uma recuperação boa, faz a gente ter uma qualidade de vida melhor. Tá? A gente consegue ser mais feliz, consegue trabalhar melhor. Então, tem uma mudança na autoestima do dia a dia, que é segurança em tirar foto. Hoje em dia, a gente está muito conectado com o celular, né? Então, hoje as fotos são muito importantes. E então a combinação dessas duas fases é muito legal. A pessoa muda até o brilho no olhar, gente. É impressionante. A pessoa faz a rinoplastia e o olhar dela, quando a gente vai fazer a foto no pós-operatório, é completamente diferente. Ela tá ali com mais confiança, tu olha e fala assim, nossa, parece outra pessoa. Que legal, né? Então, hoje eu tive várias histórias bacanas, paciente que mudou completamente o rosto. Parece que ela falou assim, nossa, nem parece eu, parece outra pessoa. A pessoa já troca até o reconhecimento facial do celular, né? Isso já aí sai é do fato. teu consultório trocando reconhecimento facial. Com certeza. Ela nem se reconhece mais ali. Que legal, Gui. Mas quando eu perguntei dos diferenciais, tu não citou a questão de tu seres otorrino e cirurgião plástico ao mesmo tempo. Porque antigamente tinha isso, né? O otorrino acompanhava o cirurgião plástico. Isso é bacana, Marcelo, porque isso mudou. Tanto para o otorrino quanto o cirurgião plástico. Hoje, nem o otorrino pode entregar só a função e nem o plástico pode entregar só a estética. É conectado. Então, o cirurgião plástico teve que se adaptar ao otorrino, porque o otorrino ele foi fazendo e entregando um resultado bonito e funcional. E o plástico entregava só bonito e, de repente, os dois eles estão muito conectados. A gente teve uma aproximação entre as duas áreas. Legal. Antes era uma, tipo, eu faço estética, tu faz a função. Isso. Hoje não. Hoje tem cirurgião plástico que entrega funcionalidade muito boas. E o otorrino é a mesma coisa. Hoje em dia, essa evolução da rinoplastia foi algo muito bacana. Então, hoje a gente é obrigado... Principalmente eu que trabalho com cirurgia plástica facial, a gente tem que entregar funcionalidade. É básico, a base do nariz é ser funcional. Lógico. É ser funcional. Então, o limite estético do nosso paciente ele vai ser funcional. Eu não posso passar do estético, porque às vezes vai acabar prejudicando a função. A gente trazendo um paralelo aqui para o nosso setor, é a mesma coisa que eu querer ter spa, um puta atendimento, uniforme, ambiente maravilhoso, cheirinho, e tem umas máquinas horrorosas. Quer dizer, o básico tem que ser bem feito. É esperado, né? É lógico, é esperado que eu tenha os melhores equipamentos do mercado, é esperado que eu tenha as melhores técnicas, os melhores professores. Isso é o básico. Senão não adianta tu botar perfumaria, cheirinho e coisa e achar que tu vai ser high-end, né? Não. Deixar um ambiente bonitinho, botar um espelho, uma luz indireta e achar que tu vai ser high-end. Não adianta botar só o chantilly, né? Tem que ter Isso. E essa conexão é um pouco disso, né, Gui? Exatamente. A conexão do cirurgião plástico com o otorrino ficou muito legal. Foi a educação médica mudou. Tá fácil de aprender. Então, a internet veio para ajudar a gente a estudar com mais facilidade. Não precisa cruzar o mundo, às vezes, para ver uma aula. Sabe? A gente consegue ver aulas através da internet, aprender. Então, a gente teve uma conexão maior com o cirurgião plástico teve uma conexão maior com o otorrino. Então, a gente aprendeu que o nariz ele tem que ser bonito e funcional.
Acho que essa é o nosso aprendizado para as duas especialidades. Então, Perfeito. Perfeito. Eu gosto quando a gente vai fazendo um podcast que os temas vão se cruzando, né? A história do corpo não adianta ser bonito, tem que ser um corpo bonito e funcional. E a gente via muitos bodybuilders, né, que inspiram muitas pessoas, e o corpo muitas vezes é bonito, mas não é nada funcional. Exatamente. Né? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. A palavra de saúde é equilíbrio. Acho que essa palavra principal, tu tem que estar equilibrado o corpo com a mente. Às vezes, beleza, o corpo dele é maravilhoso, mas será que a mente dele, para chegar ali, tá boa? Ou será que ele vai ter longevidade com com o que ele tem feito para chegar nesse corpo? Exatamente. É uma pergunta que a gente não vai saber, logicamente, a resposta, mas acho que o equilíbrio é bem importante. Então, para a cirurgia, para o estilo de vida, e aqui, na Gym Club, a gente vê isso nitidamente. As pessoas vêm aqui para cuidar do corpo e, naturalmente, cuidam da mente. Sabe? Saindo daqui, como tu falou, mas me sinto melhor quando eu saio daqui, sabe? Isso. E saúde e estética andam juntas, né? Na verdade, são os pilares, né? Tem que estar mentalmente bem, tem que estar se sentindo bem contigo mesmo, tem que estar com uma boa saúde. Esse equilíbrio, como você falou, é o grande foco, né, Marcelo? Bem conectado, tudo a ver. Perfeito. Uma coisa com a outra. E as pessoas acham que não, às vezes, né? A cirurgia plástica é uma coisa. Saúde é outra. Na verdade, a estética faz parte da saúde, né? Isso, saúde, uma não só física, pilares, como mental, né? Porque a pessoa tá bem com ela mesma. É legal dizer isso, porque muita gente vem aqui e procura saúde. O médico me mandou, né? Eu quero ter mais energia, eu ando desanimado, eu ando triste, ando cansado. Né? E aí, se ele entra nos protocolos de treinamento, de spa, de massagem, tudo que a gente tem aqui, ele sai com um corpo melhor. Com certeza. Né? A reboque, não adianta. Ele não veio buscar isso, mas ele acaba tendo isso, né? É o benefício secundário que ele vai tendo e de repente vai se conectando e vai gostando mais e vai aprendendo a gostar do processo. Porque é um processo, né? Isso. Assim como o cara que veio buscar como benefício primário o corpo, ele acaba saindo com mais saúde, mais disposição. E a cabeça boa, né? E a cabeça melhor, né? A cabeça boa, eu acho que é isso. A nossa cabeça é nosso maestro do corpo, né? Ela que manda. Então, se a cabeça tá boa, o corpo vai indo bem. Vai embora. É isso. Guilherme, muito obrigado pela tua vinda aqui, né? Obrigado, por esse papo no Gym Club Podcast. É bacana realmente fazer isso que o Marcelo falou, né? A gente conseguiu reunir os dois mundos, aproximar os dois universos, né? Que pelo que a gente descobriu estão muito mais próximos do que a gente imaginava, muito. Né? A academia e a cirurgia desconectadas, né? Isso, totalmente conectadas. Com o pessoal que quer acompanhar o teu trabalho, né? Tu falou do teu Instagram, como que você direcionaria aí a galera para... Bacana, hoje, basicamente, o meu trabalho eu exponho no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Então, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, no Instagram é dr.guilhermewalginiak. E procura lá, me segue, porque vocês vão ter bastante conhecimento sobre saúde, bem-estar, rinoplastia, respirar bem, tá? Alta performance. Então, acompanhe lá que vai ser bem bacana. Os links vão estar na descrição aqui também do vídeo. Tá bom. Obrigado pela tua vinda. É isso aí, né, Marcelo? Mais um baita episódio. Baita papo, né? Baita papo. O Gui é um cara que tá aqui todos os dias. Queria estar mais, todo dia tu próximo. Queria estar quase todos, vai. Mas as minhas cirurgias não permitem, eu queria ter esse foco ali, mas nem sempre eu consigo. Disciplina e tal, e esse papo é sempre legal para trazer conexões, né, Gui, entre os mercados. A gente aprende muito com outros mercados. E esse podcast ele surgiu para aprender. Né? Aprender com mercados que já estão aí posicionados há muito mais tempo do que a gente. No luxo, no alto padrão, nas experiências, né? No cuidado com as pessoas, que eu acho que é a base do teu trabalho. Obrigado por ter vindo, por ter topado aí esse tempo com a gente. Foi um baita bate-papo, queria agradecer tanto o Jimmy quanto o Marcelo pelo convite. Foi muito bacana estar aqui com vocês também, que estão acompanhando o nosso episódio. Espero voltar em breve, né? É isso, com certeza. Já vamos marcar um próximo. Que bom, obrigado, gente. Obrigado, então, a você que acompanhou mais este episódio aqui do Gym Club Podcast. Você tem curtido aí as conversas que a gente tem feito com pessoas de diferentes segmentos, né? Falando sobre atendimento, sobre experiência, sobre uma jornada confortável em diferentes formatos, tipos de produtos e serviços. Se você ainda não segue a gente, faça isso, inscrevendo-se no nosso canal do YouTube. A gente também está presente nas principais plataformas de áudio para você consumir aí o nosso podcast dirigindo, fazendo uma atividade que você goste, treinando. E com certeza a gente se vê num próximo episódio aqui no Gym Club Podcast. Valeu! Valeu!